Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, na quarta semana do tempo comum. Ouçamos o texto do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados pelas suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre. Algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, disse Jesus no Evangelho de hoje: um profeta não é estimado em sua pátria. E em contrapartida, as pessoas ficaram escandalizadas por causa dele. Ficar escandalizado por causa de Jesus. Pensemos nisso aqui a partir do texto bíblico. Era difícil e não havia abertura no coração dos conterrâneos de Jesus para compreender que aquele homem que estava ali na frente dele, aquele que eles ouviram falar de tantos milagres, era Deus. Eles só conseguiam ver a humanidade de Jesus, só conseguiam ver a história pequena ali ao redor deles. Aquele menino que cresceu, que brincava, que depois foi trabalhar com José na carpintaria, como artesão. Só conseguiam ver que Jesus era o filho do artesão, o filho de Maria, que os seus irmãos estavam ali no meio deles. Essa expressão que muitas pessoas têm dúvida vem justamente sinalizar os parentes próximos, parentesco. Até porque alguns nomes aqui nós vamos ver, Tiago, José, Judas, Simão, são primos de Jesus. Aqui não é o espaço para a gente poder falar mais sobre isso, mas vale a pena pesquisar sobre isso, sobre os irmãos de Jesus dentro do ensinamento católico. Pois bem, então, eles conheciam a vida humana de Jesus, mas diante do que ele ensinava, diante do que ele fazia, eles não quiseram se abrir à divindade, a que Jesus era o Messias, o Salvador, e se escandalizaram por causa dele. Tem muita gente ainda hoje que também anda no mesmo caminho. Jesus foi um cara 10. Jesus foi um grande homem na história que marcou a humanidade. Jesus foi um profeta especial. Mas não, ele é muito mais do que tudo isso. Ele é o Salvador, é o Verbo de Deus que se fez carne
e habitou entre nós. E Jesus não pôde aí fazer milagre. Por quê? Por causa da falta de fé. Pensemos hoje também, reflitamos e peçamos ao Senhor a graça de ter a fé aumentada. É pela fé que nós nos abrimos a Deus, que nós nos abrimos ao mistério de Cristo e à vida de Cristo em nós. Recebemos o dom da fé no dia do batismo e não podemos deixar que esse dom se apague em nós. Aumente a sua fé através do estudo da palavra, através de boas leituras espirituais, através da oração, através da intimidade com o Senhor. Peça ao Senhor o dom da fé. Peça ao Senhor que aumente a sua fé. Peça a unção do Espírito Santo. Jesus diz, o profeta não é aceito na sua pátria. Então ele não vai mais pregar ali e nem vai pregar mais para os judeus. São Marcos ressalta isso, que agora Jesus abre o leque da sua missão. Ele percorria os povoados e as redondezas ensinando. Vamos pegar também essa palavra de Deus para nós. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude na singeleza, na normalidade da nossa vida, anunciar o reino. Tem muita gente vivendo a santidade no silêncio, na vida cotidiana, no trabalho, na família, ou na consagração religiosa a Deus, ou no serviço sacerdotal, sem muito o que dizer, sem muito o que mostrar, mas vivendo com intensidade. Jesus passou esses anos todos vivendo ali, sendo Deus, mas não fez estardalhaço. E quando foi à sua cidade, logo no início do seu ministério, ele foi para que as pessoas, ouvindo a sua palavra, quisessem encontrar o amor de Deus que ele trazia. Mas eles se escandalizaram por causa dele. Senhor Jesus, dai-nos a graça e a força de crer em vós, de ouvir e praticar a tua palavra, de estarmos abertos pela fé às graças que nos tem. E dai-nos, Senhor, a vida, a alegria e a permanência em vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte para vós o seu rosto e te dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.